Porque a seleção natural lapidou os nossos comportamentos da melhor forma possível pra gente ser reprodutivo, pra gente viver e fazer o que animais devem fazer, que é o que a gente é. Por que ele configurou esses mecanismos cerebrais de prazer e de dor dessa maneira? Por que não poderia ser diferente? Porque por muito tempo você, na verdade, assim... Tu entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi. Na verdade, assim, o nosso cérebro não tem nada errado. Ele funciona, ele tá feito do jeito que tem que ser feito. O problema é a sociedade que a gente construiu e o ambiente. Lembra que eu falei lá no início, quem determina isso daqui é o ambiente, não é necessariamente o nosso cérebro. É uma bolota de células jogada dentro de um ambiente e inclusive ele é conectado em rede. O meu cérebro está conectado com o de vocês agora. Dependendo do que eu falar, eu posso alterar a produção de neurotransmissores no seu cérebro. A gente está conectado. Se eu falar assim, presta atenção no seu pé tocando o chão agora, a sua atenção foi pro seu pé. Você não estava prestando atenção na sua camisa tocando o seu corpo. Presta Agora atenção você tá. na respiração. Então, o nosso cérebro está conectado em rede. Nós somos uma estrutura em rede. Sacou? Então, o nosso cérebro não tem nada de errado, cara. O problema é a sociedade que a gente construiu. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele não foi constituído para viver num ambiente com tanto estímulo. Por exemplo, isso aqui que a gente tem aqui agora, esse monte de luz, 9h19 da noite, não é normal. O próprio relógio. O próprio relógio não é normal. O nosso cérebro, durante 99% da nossa tempo como hominídeo aqui na Terra, e como Homo sapiens sapiens, ele nunca teve luz nesse horário entrando no olho. No máximo ia ser uma luz de uma fogueira amarela, pequena, não tão forte, e as pessoas estariam conversando como a gente está agora numa caverna, contando história. Mas nessa época eles tinham muito menos fatores estressores. Não fatores estressores tinham um monte. Mas eles tinham muito menos problemas, assim, desencadeados por esse excesso de... É que na realidade, naquela época, cara, o sistema ele funcionava perfeitamente porque ele foi desenvolvido. Um caçador-coletor, ele ficava estressado quando? Quando ele tinha muita fome, Quando precisava que ficar começou a dar estressado, né? problema, ou alguém atacava eles ele. viviam melhor que nós. Tipo, eles se sentiam melhor, vamos supor. Eu não sei se eles se sentiam melhor e também não sei se viviam melhor. Aí que tá, eu sou um grande depende. Se tudo que você me perguntar, eu vou falar depende. Porque, cara, com 30 anos, caía seus dentes naquela época, tá ligado? Então a gente não é que eles viviam melhor. E a expectativa de vida era bem baixa. Mas a questão é que o cérebro evoluiu naquela época, foi selecionado naquele contexto. Então pensa assim, por que a gente tem uma tendência grande a lembrar de traumas? Porque é importante, velho. Para a história evolutiva lembrar de um trauma. Pra você ter uma noção, quando você tem um trauma, quando um trauma acontece na sua vida, você tem um aumento da atividade da sua amígdala, que detecta aquele trauma. Você tem uma atividade exacerbada do eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Esse eixo HPA libera glicocorticoides e esses glicocorticoides sobem até seu cérebro e eles potencializam a neuroplasticidade daquele evento específico, fazendo você formar mais forte a memória daquele evento. É por isso que muitas vezes você nunca mais esquece daquele evento. E quando é um PTSD, um transtorno de estresse pós-traumático, você muitas vezes generaliza aquela memória tão forte que ela ficou para outros eventos, que é o que? Um veterano da guerra que escuta fogos de artifício e dispara um medo, uma resposta de medo. Ou um cara que sofreu um acidente de carro e não consegue entrar num carro. Isso, evolutivamente falando, foi importante. Porque o cara que foi atacado numa savana por um grupo de caçador-coletor rival, é importante que ele lembre onde foi aquilo, para ele não ir lá de novo. Ou uma cobra, um jacaré na curva de um rio, é importante que ele lembre aquilo para não ir lá de novo. O problema é que muitas vezes isso é tão extremo que traumatiza demais, né? Tá, então dá pra afirmar que, tipo, o nosso cérebro, ele foi feito, não foi feito pra, tipo, ele é incompatível com a época de hoje? Porque, assim, ele foi moldado, enfim, com base na teoria da evolução e tal, pra sobreviver bem daquela forma, né? Mas aí, tipo, como a gente eliminou a seleção natural, o cérebro tá paralisado naquele tempo e a sociedade tá evoluindo. A seleção natural acontece ainda, provavelmente. Ela sempre está acontecendo. Você tem seleção de comportamento também. Então, a sociedade, muitas vezes, por que existem pessoas viciadas? Porque pessoas viciadas, muitas vezes, conseguem trabalhar mais e perpetuar a espécie e passar aquilo para frente e tal. Mas eu não concordo, na real. Porque pra mim a evolução natural morreu, velho, no meu ponto de vista. Não, cara. Morreu, não.
Mas, cara, hoje em dia... A gente faz um monte de seleção artificial, mas ainda assim existe um processo evolutivo. Mas me explica, tipo assim, ó, o que regulava a seleção natural naquela época era, pô, sei lá... Não reproduzir, né? Não reproduzir. Hoje em dia todo mundo tem a capacidade de se reproduzir. Inclusive, tipo, se tu for usar como medidor de sucesso o dinheiro, as pessoas mais pobres são as que mais estão se reproduzindo, por exemplo. Mas aí que tá, cara, muitas vezes uma pobreza, por exemplo, mais extrema faz com que a pessoa não tenha nutriente suficiente para desenvolver um cérebro saudável e daqui a algumas gerações, por várias vias epigenéticas, a pessoa pode desenvolver algum transtorno e não ser selecionado. Então existe sempre uma pressão acontecendo, sabe? Ou aquelas pessoas que têm parto normal e tem um aumento de probabilidade do neném morrer, e aquela pessoa que tem uma capacidade de fazer uma cesárea. Tem sempre uma pressão acontecendo. A seleção não parou de rolar, a gente só não tá enxergando os mecanismos. Não parou de rolar. Assim Talvez tenha desacelerado, assim como, né? não é desacelerado, assim como a gente não enxergava lá atrás. É preciso de um distanciamento histórico para entender o que está acontecendo agora. Mas assim, o nosso cérebro, ele foi, principalmente o nosso sistema dopaminérgico, que é um sistema motivacional e envolvido com comportamento de risco e busca por recompensa, que portanto está implicada nos vícios, ele foi moldado num contexto que não tinha tanto estímulo como tem hoje. Sim. Por exemplo, se você pegasse um caçador-coletor 25 mil anos atrás, antes da invenção da agricultura, por exemplo, e desse um hambúrguer para ele, cara, a caloria que o cara ia comer na semana. Ele comeu em uma refeição. Isso não existe. Nunca antes existiu. Então, tanto é que hoje você percebe que tem mais pessoas morrendo por problemas relacionados à obesidade do que de fome. Porque foi um sistema adaptado naquela época que está vivendo num contexto distinto hoje, num ambiente que não foi desenvolvido por aquele sistema, dentro daquelas capacidades.